A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso áudio 3 do nosso estudo, o que é o reino de Deus, né? Eu estou apresentando para vocês o que existe lá em cima, o que está lá em cima, né? Para você aprender um pouco mais. Então, ontem nós falamos de Mateus capítulo 19, verso 23 e 24, né? E quando a gente lê isso, né? Está falando de lá, né? E quando a gente lê João 18, vamos abrir a nossa Bíblia? Quero agradecer a todos que fizeram a campanha, meus irmãos, muita gente foi abençoada, e eu creio que os que não alcançaram a benção ainda serão, tá? Oremos para logo mais fazermos outra campanha. Eu sei que vocês gostam. João 18, verso 36. João, Evangelho de João 18, versículo 36, diz assim, ó. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Entendeu? Ele está falando de reino, aonde ele reina, não é deste mundo. Quem está reinando neste mundo? O príncipe das trevas. Tá entendendo? Você duvida, né? Você está duvidando, né? Então tá. Marca aí, não fecha aí, ó. João, tá? Vamos para... Deixa eu ver aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4... 1 Coríntios não, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, tá? Já que você duvida, olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, e o seu versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem está reinando? O príncipe das trevas. Cristo está aqui apresentando uma proposta para você sair dessa situação, para você aceitar a proposta dele, ok? Eu vou falar disso mais para frente. Então, você viu aí o que Jesus está falando em João 18, 36. Respondeu Jesus, porque ele estava sendo interrogado por Pilatos. Aí ele respondeu a Pilatos dizendo, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, tá vendo? Ele tem servos lá, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus deixou claro, eu não vou usar da força que eu tenho do meu reino, porque o meu reino não é daqui. Então ele estava respeitando por enquanto esse reino porque ele queria trabalhar com a salvação de quem estava aqui. Compreenderam essa parte? E quando a gente lê Gálatas, vamos lá? Gálatas. Capítulo 5, verso 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e imulações. Olha só, eu me perdi aqui na imulações. Iras, pelejas, dissensões e heresias, né? Ele está falando uma classe de coisas. Olha só, verso 21. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. A essas cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou ler. As pessoas que vão ficar de fora, as pessoas que não vão entrar no reino, essas não vão entrar no reino. Os idólatras, quem comete feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, meus irmãos, já está tirando 80% do mundo que cometem essas coisas. Aí nós já compreendemos que as coisas vão ficar difíceis, né? Está falando de lá, falando da sua lei, do seu governo, de pessoas que não vão entrar no seu regaço, não vão estar com ele, porque cometem essas coisas. Por enquanto eu estou tratando disso, né? Trabalhando de uma forma que você entenda. Agora,
O reino de Deus teria que descer até nós, mas não a cidade. A cidade vai ficar lá. E como é então que ele fala que o reino já está sobre nós? Como entender isso? Porque ainda não é hora da cidade descer, mas sim o seu governo, meus irmãos. É o seu governo, o governo de Deus como reino. Foi isso que Jesus preparou para nós. Ele nos trouxe o seu governo. E aí o seu governo é o reino dele. É como se ele estivesse mostrando uma propaganda de como é lá. Para viver lá tem que ser assim. O reino está lá, mas ele desceu e nos trouxe o reino governo. Você não está entendendo o que é o reino governo, com certeza. Mas ele já está dentro de você. Aliás, ele já está entre nós. E o que você precisa entender é que esse reino governo, se não for praticado, lá você também não entra. Compreendeu isso? Em Mateus, no capítulo 3, verso 2, João, o Batista, anunciava o reino já. Ele já anunciava o reino. Olha só. Vamos lá, Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. Capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ele já sabia que o reino dos céus estava sobre nós. Então ele começou a falar: se arrependam, porque o reino de Deus está sobre vocês, ele já está aqui. Era uma propaganda daquele reino lá de cima, porque eu já apresentei o céu para vocês, né? Agora, meus irmãos, eu estou apresentando o governo dele aqui. Compreendeu? E o governo dele aqui é o que a gente precisa habitar, fazer isso acontecer. Tem que ser algo que você pratique. Praticar o reino de Deus. É uma coisa que parece difícil, mas eu tô sendo muito minucioso. Eu apresentei o céu, eu podia falar só do reino, mas eu apresentei o céu. Do céu eu estou falando do seu governo. Agora eu estou falando de Jesus descendo com o seu governo. E agora eu estou pregando para você, estou ensinando a você que ele vai implantar no seu coração o seu governo. Porque não tem como entrar no seu reino sem isso. Como é que você vai para outro país? Quando você chega lá, você tem que respeitar as leis daquele lugar, não é verdade? Você aqui pode fazer o que você quiser, mas quando você chega em outro país, você tem que respeitar as leis deles. Deus quer te levar para lá, mas você vai ter que respeitar as leis dele. É assim que funciona, meus irmãos. Então, nós vemos aí que João, o Batista, né? Não é João Batista. O nome dele não é João Batista, ele é João o Batista, o que batizava, tá entendendo? O João que batizava. Então, ele nos trouxe aí uma ideia de que o reino já estava sobre nós. E o povo começou a pensar, mas que governo é esse? Como é que ele vai trazer uma lei para nós? A lei que a gente está seguindo aqui é melhor. Não, o povo estava seguindo uma lei injusta, aonde os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres, aonde só quem tinha dinheiro era merecedor de alguma coisa. Entendeu? Então, Jesus veio trazer um governo, um reino diferente do que estava sendo apresentado. Hoje, você quando vai para a igreja, quando você aceita Jesus, automaticamente esse governo, esse reino, pelos pastores é ensinado a você, mas pelo Espírito Santo é embutido em você. E aí você agora começa a praticar o governo de Deus, o seu reino. E fazendo assim, é óbvio que você agrada a Deus. Compreenderam, meus irmãos? Eu acredito que sim. Estou procurando ser muito minucioso para colocar para você em prática, né? Você já tem o reino de Deus em você, só basta praticar. Amém? Eu acredito que Deus falou profundamente a cada coração. Eu acredito que Deus abençoou vocês com essa palavra, né? Eu estou muito feliz porque a obra do Senhor está crescendo, está maravilhosa. Estou muito feliz porque muita coisa boa está acontecendo, né? Deus está agindo no meio de muitos. Olha só, anota aí a lição de casa. 1 João 4,8, 1 João 4,8, né?
Hoje é aniversário do irmão Anderson José. O irmão Anderson José é esposo da irmã Rosilene, daqui de São Paulo. Irmã Rosilene, um grande abraço. Anderson, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário do pequeno príncipe Samuel, filho da irmã Damiana, lá de Milagres, Bahia, né? Um abraço para a irmã Sidilane. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Deixa eu passar os meus recados, que agora eu posso passar os meus recados, né? Você que quer o meu Pix, anota aí. 11 9 7109 3166, telefone, tá? Esse é um Pix. O outro Pix é 11 9 5618 8781. Amém? Bom, pastor, da sua conta da Caixa. Minha conta da Caixa é agência 0908, operação 1288, conta poupança 8488-09796, dígito 2, Alexandre Souza do Carmo, tá? Assim vocês vão estar me ajudando na cesta básica. Pastor, passa do Bradesco também. A minha conta do Bradesco é agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. E assim vocês me ajudam nas cestas básicas. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.